Paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. A paz. Eu tenho visto pessoas se desconectarem, e tem um motivo por trás da desconexão das pessoas. Tem um motivo por trás das pessoas que estão à beira de algo espetacular acontecendo e elas se desconectaram. Foi assim com a própria nação de Israel. Deus prometeu que eles sairiam do Egito, fez sinais estrondosos, queridos. São 10 pragas para julgar cada deus. Tira eles matando todos os primogênitos, acabando com a sucessão no império das trevas. Eles veem diante deles um mar se abrir. Queridos, um mar se abrir era para a gente estar de joelho do outro lado. O mar se abriu diante deles, queridos. Mas abriu diante deles e engoliu quem vinha atrás. Então Deus já tinha destinado toda uma história, porque Deus tinha levantado um ungido. Escute isso, Deus levantou um ungido. E esse ungido, ele tinha nas suas entranhas um chamado de libertar um povo. Deus trabalha, queridos, com chamado. Deus trabalha de uma forma que o homem às vezes não compreende. E para quem está ligado somente naquilo que está acontecendo, nos sinais, está ligado no físico, está ligado no que vê, está ligado no, sei lá, na situação, na circunstância, ele perde o contexto do que Deus já tinha dito que faria. O problema é quando você não sabe o que Deus disse que fará. Esse é o grande problema. O grande problema é que nós não estamos sustentados em cima de algo sólido. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Se eu não estou firmado em algo sólido, que é a palavra, é a promessa, é a plataforma, quando chegam momentos difíceis, momentos adversos, eu vacilo. Esse é o nosso grande problema. Eu preguei uns cultos atrás, quando o anjo chega para Agar e fala assim: da onde vens e para onde vais? Quando você não sabe de onde você veio, não sabe para onde você vai, querido, você está literalmente perdido. Estão comigo aqui? Está perdido. Você não conhece o teu propósito de vida, você não conhece por que você está aqui, você não conhece por que você está na casa firme, você não conhece para onde você está indo, você não entendeu ainda a tua missão. Então você pode ficar vulnerável nesse caminho. Queridos, os sinais, a Bíblia diz, eu vou até começar invertido aqui. Em 1 Coríntios, eu ia falar de João, mas eu vou começar em 1 Coríntios capítulo 14. É o famoso capítulo onde Deus fala do principal dos dons. E o principal dos dons é a profecia. E ele fala: porque se eu falo em outras línguas, eu falo mistérios e ninguém me entende. Então quem fala em outras línguas, ore para que possa interpretar essa língua que é diferente, para que haja edificação, exortação e consolação no corpo. O objetivo final da profecia é dar uma direção clara. A profecia, ela visa edificação do corpo através de uma visão clara, seja ela uma visão de exortação, seja ela uma visão de consolo, seja ela uma visão de edificação do corpo. De uma forma ou de outra, a profecia, ela tem um aspecto. E Paulo fala que quem está no corpo e tem uma profecia, ora para que possa, tem uma palavra em línguas, ora para que possa interpretar. E aí no término do capítulo ele fala assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A língua é sinal. Só que os sinais, se eles não são compreendidos, eles perdem todo o significado. Eu já vou inverter de novo. Em Daniel capítulo 8, versículo 27, para ficar mais claro esse conceito,
Daniel está tendo visões tremendas sobre o que está por vir. Só que chegam coisas a Daniel que ele não está compreendendo. Ele tem sinais, ele vê anjos, ele vê situações, mas ele não está pleno naquilo. No capítulo 8 de Daniel, versículo 27 diz assim: eu, Daniel, tive uma visão que foi tão forte, foi um sinal tão forte, foi algo tão específico, foi algo que me levou a entender coisas, mas eu não estou compreendendo isso. Vai deixar ele doente. Daniel vai ficar doente. Olha só, eu, Daniel, enfraqueci com a visão que tive e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Eu me espantava com o que eu vi. Às vezes, queridos, nós vemos sinais, nós vemos coisas, mas essas coisas não são acompanhadas de um elemento principal, para nós não adianta de nada. Se sinal adiantasse alguma coisa, o Senhor Jesus foi lá, multiplicou pães e peixes, multiplicou para a multidão viu aquela maravilha, uma maravilha, queridos. 5 pães, 2 peixes transformados num alimento para a multidão. Na sequência, o Senhor Jesus fica lá orando e fala para os discípulos: passa lá para o outro lado. Os discípulos estão no barco, o mar está em fúria. Daqui a pouco ele vem andando sobre as águas, e ele calma aquela tempestade. Porque, queridos, nós só precisamos estar no destino certo de Deus. Escute isso. Não importa se está acontecendo uma tribulação muito grande, eu estou no destino que Deus me comandou para estar. Glória a Deus. E se eu estou no destino que Ele me comandou, Ele vai vir para esse barco, Ele vai vir para esse ministério, Ele vai vir para essa obra, Ele vai vir para aquilo que Ele quer fazer, queridos. Amém. Mas eles estão lá no meio da tempestade, ninguém está entendendo nada, de repente ele vai andando sobre as águas. Não acabou aí. Na sequência, no próprio João, capítulo de número 6, ele passa para o outro lado. Os homens que estavam lá, que foram alimentados, aquela multidão, passa, fala assim: cadê ele? O barco não está aqui. Mas como é que será que ele foi embora? Só tinha um barquinho aqui, os discípulos montaram no barquinho. Como é que ele foi? Que maravilha é essa? Que sinal estrondoso é esse? E eles chegam do outro lado. Chegam do outro lado, em João capítulo 6. E quando eles chegam do outro lado, eles vão encontrar com o Senhor Jesus. E então, e tendo encontrado no outro lado do mar, no versículo 25 do capítulo 6, vou tomar esse café para respirar. Eita, agora. Ô, glória. É para ficar turbinado. Agora vai. Aleluia. Queridos, vocês não têm noção do que Deus quer fazer através de vocês. Vocês não têm essa noção. Aleluia. Eu estou falando para você, está sentindo? Você consegue sentir a atmosfera de Deus carregada? Você consegue sentir? Está carregado o negócio. Se eu acender um fósforo aqui, vai explodir. Glória a Deus. O que eu estou falando para você, queridos, eu estive em Israel. Estou todo arrepiado aqui, eu estou tomado. Eu estive em Israel e lá parecia que qualquer hora que você começasse a louvar, explodia. Parecia que tudo estava para acontecer. É o lugar do acontecimento. Sabe onde você está, querido? Você está sentado no lugar do acontecimento. É aqui que você está sentado. Você acha que eu não gosto mais de pregar essas palavras que eu estou pregando aqui? É que tem hora que eu não posso. Eu prego o que Deus me manda pregar, entende? E quando eu tenho que pregar exortação, arrependimento, eu prego. Mas quando eu quero pregar na unção, é maravilhoso demais. Eu queria só pregar. Eu preguei chorando lá em Portugal, tomado da presença. Eu estava tomado da presença de Deus. O profeta não estava aberto, ele estava escancarado. É coisa maravilhosa. Essa autoridade já está sobre nós. Nós já somos avivalistas. Só que o avivamento vai nos tomar de um jeito, queridos, que vocês não têm noção. Por isso que a atmosfera vai carregar. Então eles, versículo 25, tendo encontrado no outro lado do mar, me perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo. Jesus, queridos, ele não é de meias palavras. Eu não sei porque a gente pensa que Deus é de meias palavras, ou que o amor de Deus
Deus é um amor condescendente. Eu não sei quem te pregou, te ensinou esse evangelho que é o amor de Deus. Ai, não me ama porque me exortou, não me ama porque me corrigiu, porque me sentou, porque fez qualquer coisa. Não me ama? Mas que mimimi é esse? Nós vivemos uma geração de muito mimimi, queridos. Essa geração aqui vazaria, porque toda essa geração de Israel, que era um povo que está debaixo de um inferno romano, não é de um império romano, é de um inferno romano, estavam debaixo disso. Mesmo assim não aguentaram o tranco. Nós aqui vivemos uma vida super tranquila, suave. Agora não mexa no meu caminho. Entende, meu querido? Jesus vai dar no meio deles. Olha, em verdade eu vos digo, vós me procurais. Você acha que é fácil escutar isso? Não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Daniel ficou enfermo no corpo, querido, para entender a visão. Ele ficou enfermo no corpo para que ele entendesse o sinal de Deus para ele. Ele jejuou 21 dias para entender o que Deus queria falar, por causa de um sinal que ele viu. Se o sinal que você vê não é acompanhado de discernimento, não é acompanhado de fé, não é acompanhado de entrega, não vale para nada esse sinal para você. Porque todos vocês aqui viram cego ver, viram surdo ouvir, viram todas as pessoas ali curadas no meio da multidão. Bastou o sinal? Basta sinal? Sinal não basta. Porque se você não entende por que você está dentro do propósito, se você não entende para que é esse sinal, se você não entende o reino que Deus quer trazer, pouco vale para você. Esses sinais todos não valeram para esse povo. Viram multiplicação, viram Jesus andando sobre as águas, ficaram impactados por isso, mas estavam lá por causa do passageiro, por causa daquilo que é a vida do dia a dia, por causa do egoísmo, por causa daquilo que ele pode ter, por causa daquilo que pode abastecer a ele, por causa do seu conforto. Querido, se Deus tiver que tirar conforto de novo, Ele vai tirar, porque o evangelho dele vai chegar não só onde eles estão, não só em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então ele manda Aleluia. Ele expulsa, ele tira do templo. Glória a Deus. E se tiver que tratar, ele vai tratar com a gente também. Ponto final, mas nós estamos no plano. Se você sair do plano, você sai do plano, você não está entendendo. Você não entende esse sinal. Porque eu vou dizer para você, se você entendesse esse sinal, e se você tivesse revelação do Espírito, não estaria um monte de gente vazando aí. Eu estou falando a real, escancarado aqui. Está vazando porque não entende quem é. Está vazando porque não foi chamado. Está vazando porque não entende o contexto, não entende o mapa. Vou dizer mais, queridos. Deus precisou de Moisés para entrar na terra da promessa. Vou dizer para você, ele era o cara. O chamado foi para ele, a promessa foi para ele, mas ele vacilou. O que aconteceu? Eles entraram ou não entraram? Entraram ou não entraram? Quem entrou? O Josué. O Josué preparado, o Josué que estava aos pés de Moisés, lá no monte. O Josué que, quando a presença de Deus chegava, ele estava com o pai dele, o Moisés, ele não saía da presença. É cara que tem entendimento, ele está buscando aquilo que está além. É isso, meu filho, minha filha. Agora, se você não tem propósito, não tem chamado, aí qualquer vento te derruba. É uma árvore sem raiz. Trabalhar pela comida que perece, não trabalha pelas coisas desse dia, pelo seu conforto desse dia. Porque o que será que vai acontecer comigo amanhã? Mas você não sabe o que vai acontecer com você amanhã? Esse é seu problema. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, de onde você vem, para onde você vai, vou dizer para você, esse é o seu problema. Porque quando ele fala para o discípulo, passa para o outro lado, não tem volta, ele vai passar para o outro lado. Vocês estão comigo aqui? Ele vai chegar, ele vai socorrer, algo vai acontecer. Algo vai acontecer nesse caminho, nesse trajeto. Pode levantar um mar na sua fúria, pode vir furacão no mar, ele vai andar no meio do furacão. Esse é só Deus. Agora, se eu não conheço Deus, eu não conheço o propósito, não conheço nada disso, sabe o que vai acontecer? Eu vou ver sinal e não vai significar nada para mim. Eu posso ver maravilha, não vai significar nada. Eu vou esquecer tudo, vai ficar tudo para trás.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, a confirmou com o seu selo. Deus já confirmou, queridos. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? O Senhor Jesus vai dar a chave aqui. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você precisa continuar crendo em Jesus, querido. Bota o teu foco em Jesus, no autor e consumador da vossa fé. Está caindo teu turbulência aqui, mas meu olho está em Jesus, querido. Se o seu olho está em Jesus, você vai andar sobre as águas junto com Pedro, porque você está andando em cima de palavra, está andando em cima de profético, não está andando em cima de situação. Foi Pedro começar a perceber a situação, ele começa a afundar. Esse é o nosso problema, nós olhamos muito para o lado. Nós gostamos das fofocas. Seja extirpado o espírito da fofoca aqui nesse meio. Seja extirpado a boca que fala sem medir consequência no nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus está julgando palavras, meu. Saiu da nossa boca, o julgamento é imediato. Então, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado, muito. Se você nunca prestou atenção nisso, não tenha ousadia de falar fora. Não tem essa ousadia, porque Deus vai te julgar. Eu estou falando, porque o juízo chegou. Junto com o avivamento vem o trono do juízo. Eu estou te alertando, filho. Posso te alertar, eu não posso fazer. Alguns vão ouvir, outros não vão ouvir. Vai entrar por aqui, sair por aqui. Eu faço votos que não entrem por aqui, nem saiam por aqui na sua vida. Amém. Esses são os votos que eu faço. Essa é a minha oração por você. Muito cuidado. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, eu quero dar um deflash aqui, porque eu preciso entrar na mensagem. Isso aqui é tudo pano. Eu estou na mensagem, mas isso aqui é pano para a mensagem. É pano de fundo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém. Visto que andamos por fé e não por sinais, não pelo que vemos. Amém. Nós não entendemos o que vemos. E se nós não entendemos o que vemos, nós estamos fadados ao fracasso, à derrota. O que equilibra a visão? Escute isso. O que equilibra a tua visão é a fé. As pessoas veem coisas, e pelos nossos 5 sentidos entram coisas dentro de nós. Eva escuta uma palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou aprofundar. A fé vem pelo ouvir no original, ouvir o rema de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a revelação de Deus. Por isso que não adianta eu ver, porque ele fala: entende tu o que vês? O Senhor está no nosso meio para gerar entendimento para cada um de nós. Se você não entende o que você vê, essa linguagem, ela não é clara para você. Porque visão é uma linguagem do Espírito. Uma visão pela circunstância, você pode ter visão pelas circunstâncias, e ela vai te levar para um lugar. Esse lugar é o lugar da destruição. Eles viram os pães ser multiplicados, eles viram o peixe ser multiplicado, eles viram Jesus andando sobre as águas, mas eles não entenderam que eles estavam ali para buscar Ele. Eles foram distraídos pelos sinais. Distraídos pelos sinais. Tem muita coisa vindo na minha mente aqui. Estou tentando concatenar, Deus está falando comigo enquanto eu prego. Aleluia. Escute isso. Eles foram distraídos pelos sinais. Qual era a condição? Olha o que Deus acabou de me dizer. Qual era a condição de Eliseu receber porção dobrada do Espírito? Antes de Eliseu receber porção dobrada do Espírito, ele teve negativas do pai espiritual dele, de Elias. Elias tentou dissuadi-lo do plano. Elias tentou fazer com que Eliseu perdesse tudo
tudo aquilo que Eliseu tentou conquistar a vida inteira. Ele tentou fazer com que Eliseu parasse no meio da jornada. E Elias disse para Eliseu: fica-te aqui, porque eu vou para Betel, eu vou para a casa de Deus, eu tenho outro passo para dar. Mas você, Eliseu, meu filho, fica-te aqui. Não é curioso isso para você? O homem que está gerando um filho espiritual, ele está gerando alguém espiritualmente, ele fala para o filho dele: para quê? E que o filho fala: vive a minha alma, e vive o Senhor, que não te deixarei. Eu estou ligado a um propósito, e esse propósito está sobre você, minha beleza. Esse propósito é sobre você, meu pai. E então ele vai tentando dissuadir outras vezes, 2, 3 vezes, mas o filho não para no caminho. E chega o momento dele cruzar para o campo da terra da promessa. Escute isso, preste atenção. Chegou o tempo dele cruzar para a terra da promessa. Ele tem que cruzar o Jordão. Ele cruza, é o único que cruza. Tinha uma escola de profetas, tinha 50 profetas que ficaram do outro lado. Todos eles poderiam estar do outro lado do Jordão, cada um deles poderia. Eles eram a escola de profetas de Elias. Todos eles estavam sendo destinados a ser profetas. Mas só Eliseu aguentou o tranco das provas, das negações do seu pai, e mesmo o seu pai falando: você não serve para mim, fica aqui. Estão comigo? Então ele passa. Quando ele passa todas as provas, ele evidencia para o seu pai. O pai faz uma pergunta: ô Eliseu, você chegou até aqui, você atingiu o lugar, o que queres que eu te faça? Eu não sei se você se lembra de outros: o que querem que eu te faça na Bíblia? O que querem que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. É o que o cego fala para o Senhor Jesus, que eu torne a ver. Existem outros: o que queres que eu te faça? Porque está sobre a pessoa que tem propósito de designar, de ativar, de receber, de passar para o outro lado, de colocar dentro da terra da promessa. Está sobre essa pessoa. E Deus sempre trabalhou assim, e vai continuar trabalhando assim. Ele fala: eu vou enviar, Paulo fala: eu vou enviar meu verdadeiro filho a ti. Vocês vão receber ele como se estivessem recebendo a mim. O lugar que eu fui mais usado, talvez, por Deus até hoje, foi em Vassouras. E quem esteve lá comigo sabe disso. Lá em Vassouras eu fui porque o apóstolo de Santo foi convidado. Ele disse: eu estou enviando o meu filho no meu lugar, e ele vai fazer tudo o que você precisa ainda. Eu cheguei lá, o pastor me conta essa história. Olha, eu vi o apóstolo de Santo falar, ele falou que a paralítica, a menina ia levantar lá de trás do púlpito. E eu falei: meu Deus do céu, senão eu já estava vendo a roda de fuga. Esse pastor, o pastor Vitor Rocha, eu estava vendo a roda de fura, qual porta que eu vou sair se essa menina não levantar da cadeira, porque todo mundo se olhando, ela era filha não sei do que lá na cidade, acho que era um feiticeiro. Ele falou: ela vai levantar. Eu falei: agora, onde que eu como? De repente a menina vem andando, ou vem falando, não lembro qual era o milagre exatamente, mas era um milagre poderoso. Ele fala: meu, esse é seu pai. Eu falei: meu, e eu sou o quê? Estou perdido aqui agora. Ele ainda me conta essa história. Ele começou a contar todas as histórias do apóstolo. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou pregar aqui? Mas nesse dia, meus filhos, porque eu sou homem de propósito, eu simplesmente perdi o controle. Eu experimentei a unção da presença de Deus, que faz aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Era caroço de câncer desse tamanho aqui, ó, que sumiu diante dos nossos olhos quando o cara caiu, o Espírito levantou. Era a Jo orando para uma menina, a traqueia dela deslocada, a traqueia voltando no lugar, ela usava aparelho para respirar. A traqueia voltou no lugar, para a glória de Deus. Eu falava que vamos começar pelas curas. Deus falou: não. Eu não tenho respeito. Eu vou fazer tudo, independente de qualquer outra coisa. E os milagres começaram a se multiplicar, as coisas multiplicar. Eu vivi naquele lugar, a Vassouras, avivamento de Vassouras. Nós vivemos, quem estava comigo lá, o verdadeiro avivamento. Deus quer que a gente perca o controle, mas isso está ligado a quem é meu pai. Eu tenho um propósito com ele. Entendeu?
Entenda isso, queridos. Esse é o propósito. Não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. É por isso que muitos caem no caminho. Hebreus capítulo de número 3. Hebreus capítulo de número 3. A eles foi destinada a terra da promessa. Em Números 13 eles entram na terra da promessa. Eles veem que tudo que Deus falou é verdade. Eles viram sinais. Qual sobre o homem aqui? Qual sinal que eles viram? Eles carregavam cachos de uvas. O peso era tão grande, o cacho de uvas, que o peso estava nas costas dele. 2 homens para carregar um cacho de uvas. Você pode imaginar que promessa é essa? O cara chega, vê que a terra mana leite e mel, mas ele não consegue ficar. Só tiveram 2 que, independente, por quê? Porque eles olharam as circunstâncias, eles falaram: essa terra aqui tem gigantes, tem demônios muito grandes, e aqui eu já não consigo mais ir. Eu não consigo avançar, eu não consigo adentrar eles, e aos olhos deles nós somos como gafanhotos, porque é assim que a fé dele projeta eles, é assim que os sinais os enganavam. Eles estavam enganados pelos próprios sinais. Eles viram cachos de uvas tremendos, mas ao mesmo tempo eles não entenderam o cacho de uva que estava vendo, mas eles entenderam os gigantes que estavam ali. Está comigo aí? Entenderam os gigantes. Mas aí vieram 2, Josué e Caleb, e 10 príncipes retornaram. Escute, eram 10 príncipes. Retornaram. E nunca entraram na promessa de Deus. Por quê, queridos? Porque eles olhavam as circunstâncias, o sinal, mais do que a fé deles podia acompanhar, queridos. Mais do que o coração deles podia acompanhar, mais do que o coração deles podia entender. Mas Josué e Caleb falam assim: opa, eia, subamos e possuamos essa terra, porque certamente o Senhor entregou essa terra nas nossas mãos como gigante, seja lá o que for, com circunstância, seja lá o que for. Por quê, queridos? Porque dentro deles havia algo, havia algo, havia propósito, havia chamada, havia compreensão. Meu amado, minha amada, a força de Caleb não parou quando ele tinha 85 anos de idade. Ele fala: tal é minha força com 40, tal é minha força com 85, porque ele estava carregado de propósito, ele estava carregado de quem ele era, ele sabia por que ele estava ali. E essa é a primeira camada da revelação. Nem posso entrar na segunda, se nós vamos pregar parte aqui, a segunda camada da revelação. Por que Josué e Caleb? Tem uma segunda camada que é mais poderosa do que essa. Um dia eu vou te revelar ela, provavelmente no livro. É lindo demais. Hebreus capítulo 3 diz que, versículo 15: enquanto se diz hoje, hoje é hoje, tá bom? Fala assim: hoje é hoje. Hoje é hoje. Hoje é hoje. Aleluia. Hoje é hoje, dia de dezembro. Hoje é 14 de 12 de 24. Hoje é hoje, tá bom? É hoje. Hoje é 14 de 12 de 24. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Amém. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, e por intermédio de Moisés? Não foram os que viram os sinais de Moisés? Não foram eles que se rebelaram? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto e nunca entraram na terra da promessa? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Descanso mais profundo é o milênio que nós vamos entrar com a volta do Senhor Jesus. Mas descanso agora é toda a promessa que Deus fez, na qual nós precisamos adentrar. Não entrarão no descanso senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se a sua visão não é apoiada por fé, você está no campo da incredulidade. Campo da incredulidade. Se você não tem visão de Deus, você está dentro do campo da incredulidade. O que projeta a visão de Deus em você é aquilo que Deus gravou dentro de você, no seu coração. É isso que projeta a visão de Deus em você. Tinha um monte de coisa para eu dizer aqui, mas eu vou pular várias delas. E eu vou entrar já mais profundo na mensagem. Em João capítulo 20, 24, vamos falar sobre Judas aqui. Sobre Judas não, sobre Tomé, desculpa. Judas não quero nem falar dele.
Vamos falar sobre Tomé. Aleluia. João capítulo de número 20, a partir do versículo 24. Estou caminhando já para o final da mensagem. Eu achei que ia ser tão de flash. Não fala isso. Não profetiza contra você mesmo, tá? Talvez você esteja entregando a mensagem mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque eu não quero que você seja enganado. Amém. Pelo que você está vendo. Amém. E que você não compreende. Entra no teu quarto da oração. Entra lá dentro, porque eu tenho certeza que Deus vai te falar. Sabe por quê? Porque eu ouço a voz dele. E se eu estou ouvindo a voz dele e estou aqui, que eu seja uma testemunha para você. Amém? Se isso não basta, vocês não são das minhas ovelhas. E vocês podem saber. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E elas não ouvem voz de estranhos. A ovelha ouve a voz do pastor, não ouve a voz da exposição. Escute isso. Jesus fala assim para o povo de Israel: vocês não são das minhas ovelhas. Sabe por que vocês não são das minhas ovelhas? Porque vocês querem me matar. Na verdade, vocês são ovelhas do diabo, que é o vosso pai. Fácil ouvir esse discurso de Jesus ou não? Jesus pegou fácil ou pegou difícil os fariseus? A gente esquece, a hipocrisia é terrível, sabe por quê? Porque hoje chegou os dias agora que nós falamos assim: nossa, que pecado tão sério que o apóstolo, sei lá, seus pastores, eu sei lá quem, deve ter praticado nesse lugar. Deve ter sido um pecado assim, terrível, sabe por quê? Porque nós saímos do nosso templo lá. Mas essas mesmas pessoas estão olhando dessa forma. Será que elas foram buscar Deus para saber o que Deus ia dizer? Agora, ainda que Deus fale assim: está tudo errado, então um monte de pecado, Ele fala para a gente sair do barco, quando o barco está afundando, se ele está afundando. É assim que Deus trabalha? Ou Ele entra nas igrejas e fala assim: arrependei-vos, porque eu tenho isso contra ti. Eu tenho um monte de coisa a seu favor, eu tenho isso contra ti. Será que nós não aguentamos o tranco do tenho isso contra ti? Será que nós não podemos aguentar isso? Será que se Deus tem conta? Aí a gente esquece de onde a gente veio. Eu conheço o pecado de grande parte das pessoas aqui. E eu contei isso com alguém? Não. Fica tranquilo que na minha mão está seguro. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente fica aqui. A galera vai fazer a gente fica aqui. Não vou expor o pecado de ninguém aqui hoje, tá? A gente fica parecendo que nós somos os santos. Só hoje. Esquecemos de onde viemos. Queridos, como a hipocrisia é terrível. Nossa, mas esse pastor, não acredito. E o pior é que o povo gosta, sabe do quê? De fuxico gospel. É mesmo? Nossa, mas vou te falar uma coisa. Mas Não nessa igreja, tá? Antes de ficar aqui com um monte de balela, um monte de sujeira, e o seu ouvido não é pinico, querido. Se você está dando ouvido para pinico, você não conhece a voz do seu pastor. Porque eu estou aqui há muito tempo dizendo para você: quando precisa, eu não ando mais com a pessoa. Com gente que fala mal, eu não ando, porque os maledicentes não vão para o reino. Escuta o que eu estou te falando. Não herdarão o reino dos céus. Não adianta, querido, ou se converte ou não vai para o céu. Então quem pode ser salvo, Senhor? Crê no Senhor Jesus. Aleluia. Agora, querido, que hipocrisia é essa? Agora eu virei um santarrão. A gente tem pecado terrível, mas agora está tudo santo. Jesus, onde será que vai parar nossa hipocrisia? E Jesus chega para o fariseu e fala assim: ó, vocês estão querendo me matar. Vocês estão falando mal de mim, vocês querem me destruir, querem me jogar no precipício. Querido, está vendo que meu espírito não está com você? Vocês não percebem isso? Quer que nós destruamos esse povo que não está crendo no Senhor e fala: não, eu vim para salvar. Mas na hora de julgar, Ele julga. Na hora de dar sentença, Ele também dá. Nós já estamos julgados pelas palavras que nos tenham dito. Posso ouvir um amém? E não adianta, você pode fofocar aqui e ali, querido, mas eu vou falar para você: tem um anjo que chegou. Aleluia. Eu vou dizer para você: esse anjo, ele tem mão pesada. Eu vou falar para você com todas as letras. Então não empreste seu ouvido, muito menos a sua boca, muito menos a sua crítica. Eu estou falando diante de Deus. Cuidado. Eu estou vendo diante de Deus julgar imediatamente com a palavra sai dos lábios. Imediatamente. Eu preciso ser muito franco com vocês. Amanhã não estranhe.
Se a casa cair, a casa de quem tem esse costume de falar e de ouvir, a partir de hoje, se alguém vier falar com você, e eu estou dando, o que eu estou pregando, com respaldo bíblico, senão você discuta comigo na Bíblia, não do que você acha. O respaldo bíblico de Jesus, ele fala: vocês são filhos do diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e ele jamais se firmou na verdade. Geralmente quem anda por trás aí é que não tem compromisso com a verdade, então consegue chegar na cara do irmão e falar assim: irmão, eu pequei contra você, ou você pecou contra mim, vamos resolver aqui. E se o irmão te ouviu, você ganhou, irmão. Se ele não te ouvir, leva para 2 ou 3 testemunhas. Vem cá, você viu? Vem cá, você viu? Você é testemunha? É testemunha desse fato de que ele não está dando ouvidos? Eu sou testemunha, pastor. Ah, então, não ouviu de novo? Ah, não ouviu de novo. Então, que igreja é o seguinte, ó. Ô, pastores, líderes da igreja, a situação é essa. O que nós fazemos diante de tal situação? Considere gentil e publicano. Gentil é quem não conhece a Deus, não tem pacto com Deus, nunca se firmou na verdade. Vocês estão entendendo? A gente não quer ser bíblico. Sabe o que a gente quer? Quer sair lá para fazer fuxico gospel. Quer entrar no site do fuxico gospel. Quer ficar vendo por que está caindo por terra aí igrejas que estão disputando. Se você não percebeu ainda, nós estamos diante de juízo de Deus, queridos. E você acha que a nossa casa vai passar ilesa? Nós vamos ser julgados por mim. Todos nós aqui, a terra está debaixo de juízo. É pastor disputando poder por cargo dentro da igreja, queridos. Cada um tem a cadeira mais alta. Você pode acreditar nisso? São cadeiras mais altas, e Deus está julgando isso, e vai julgar, queridos. Esse ano vai vir mais julgamento pela frente. Ao mesmo tempo vai vir grande glória, grande conquista para quem tiver ligado. Que caminho você quer escolher, filho? Qual é o caminho? Em João capítulo 20, versículo que eu falei, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tem gente que está sempre na hora do lugar errado. Opa! Tem gente que não está no lugar do acontecimento. Tem 380 pessoas que viram Jesus e não estavam dentro do cenáculo. Tem gente que não está dentro do lugar do acontecimento, embora visse a promessa ressurreta diante dele, embora visse o sinal mais maravilhoso que já houve: eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou diante de vocês na Galileia. E ele fez tudo isso, pregou 40 dias e fala: vai ficar lá em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder. Sabe o que acontece com os 380? Eles não entenderam o chamado, não entenderam quem era. O que Tomé está fazendo fora da casa? Está lá, porque o incrédulo, querido, ele está fora do lugar quando Deus passa. Eita nós, hein? Vocês estão comigo aqui? E essa veio agora fresquinha do céu, eu não tinha visto antes. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. Pelo menos Tomé ficou esperto. Diga: Tomé ficou esperto. Tem alguém andando na incredulidade aqui? Fique esperto. Ok? Fique esperto. Sobe a montanha com a gente. Os meninos que estão lá em campanha, que nunca mais vai acabar. Amém. Nunca mais vai acabar? Amém. Nunca mais vai acabar. E só vai aglomerar. Posso ouvir um amém aqui? Nós vamos ter um relógio 24/7 de oração. Vamos ouvir glória a Deus aqui? Nós vamos possuir nações dessa terra. Posso ouvir uma glória? Por quê? Porque Deus prometeu. Estavam ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, Tomézão, vê as minhas mãos, estou te dando um sinal nítido. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, porque senão você não vai possuir o que te prometi, mas seja um crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Teve uma revelação poderosa aqui, né? Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados, não é mais. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Bem-aventurados que não viram e creram. A gente está andando por sinais, quando nós deveríamos andar com convicção. Essa frase é muito forte, grave.
Estamos andando por sinais, quando deveríamos andar por convicção. Você quer ver quem anda por convicção agora no profundo do que Deus quer dizer para você hoje, amém? Aguenta mais 10 minutinhos aí, olha só. Temos um dia inteiro pela frente, amém? Vamos nos divertir, vamos jogar bola na chuva se precisar. Não vai porque nós oramos para não chover, então vamos jogar bola no seco, tá bom? Mas se tiver que jogar na chuva, eu adorava jogar na chuva, e vinha na quadra de hóquei, que tem aquele golzinho pequenininho, lá do clube. E eu vinha, a quadra ficava encharcada, eu vinha, dava aqueles carrinhos de quadra inteira, assim, ó, ia levantando quem estava pela frente, e era a maior delícia. Vamos brincar, Que vamos delícia brincar. para quem foi levantado. Só o Vagnão que não pode dar carrinho, tá bom, Vagnão? Sem carrinho hoje, sem carrinho. Carrinho não, carrinho está proibido, tá? No capítulo 20 mesmo, alguns versículos para trás. Versículo 1. Agora fica comigo, tá bom? Olha para mim. Glória a Deus. Eu sou um sinal para você agora, tá bom? Aleluia. Então, que o sinal te acompanhe em fé agora, tá bom? Aleluia. Fé. Eu estou gerando fé dentro de você. Porque eu estou falando do que meu coração está cheio. Eu estou falando rema para vocês, estou falando palavra balela. Eu estou falando do que eu vivo, não do que eu acho que vou viver. Tá bom? Em capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, tinha que ser a fiel da Maria Madalena. Porque ela lembrava muito bem de onde Deus tinha tirado dela. Ela lembrava que Deus tinha expulsado dela, já tinha expulsado dela 7 demônios. Ela dizia: eu não posso viver sem Deus. Ela não estava focada simplesmente na má notícia que toda a esperança da vida dela morreu, ou que o templo se foi, ou que aconteceu alguma coisa. Ela não está focada nisso. Ela não está focada em problema. Ela está ali por amor. Ela está carregando um plano dentro dela. Ela ouviu ele pregar todos os dias. Ela não podia viver sem aquela voz. Foi de madrugada no sepulcro, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu. Ela viu uma pedra revolvida, ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, que era João, e disse-lhes, e João está escrevendo, né? E se refere a ele mesmo como discípulo a quem Jesus ama: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Desesperada saiu, porque, queridos, alguém que tem promessa, escute isso, pode estar morto. Alguém que tem promessa pode estar morto, mas vai reviver. Alguém que tem promessa pode estar morto. Jesus disse: este mandato eu recebi do meu Pai, de dar o meu corpo e reaver. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ele tem promessa. Ele não vai ficar ali na sepultura. Posso ouvir um outro amém, um outro glória a Deus? Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. E por que esse desespero chegou dentro dela? Porque essa falta de esperança chegou, ela não consegue perceber, não consegue ver diretamente. Saiu pois Pedro e um outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Diga: quem carrega amor e promessa, ele corre mais rápido. Dá um aleluia, glória a Deus. Ele corre mais rápido. Oh, aleluia. Eu estou debaixo de revelação aqui, eu não vi nada disso. Eu estou vendo agora para você. Quem caminha por amor, corre mais rápido. Ele não para. E chegou primeiro, estou tomado aqui, olha só isso aqui. E chegou primeiro ao sepulcro. Que lindo que eu vi a tua voz, meu rei. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou, Pedrão não entrou. Então Simão Pedro seguido chegou e entrou no sepulcro. Não, João não entrou, Pedro entrou e também viu os lençóis, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aleluia. E viu e creu. Aleluia. Ele creu no que Jesus disse: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele viu o improvável, o túmulo vazio. Ele viu que alguma coisa aconteceu e não falou: será que roubaram ele como a Maria Madalena? Ele não viu isso. Ele viu que o túmulo estava vazio, e a Bíblia diz que ele creu. Ele não sabia nem no direito do que estava crendo. Ele ia ter revelação
mas ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário. Ele não tinha compreendido, ele viu. A fé andou na frente da visão que ele vai ter. Escuta isso, vou repetir. A fé andou na frente da visão que ele vai ter. Posso ouvir um amém aqui? A fé andou na frente da visão que ele vai ter. A fé andou na frente da visão que ele vai ter. Quem projeta a minha visão é a fé que eu carrego aqui dentro. Quem projeta a promessa é aquilo que eu já engravidei, querido. É isso que me projeta. E não depende de nada mais. Não depende de lugar. Não depende de nada mais, depende do que Deus falou dentro de mim. E eu vejo o que Ele falou. Sabe o que eu vejo, queridos? Eu vejo um estádio lotado. Dentro desse estádio tem bolas de sabão. E elas estão carregadas de luz, de água e de fogo. Onde elas batem, esse estádio inteiro, ele é tomado pela glória de Deus. Em avivamento, não há ninguém que sai desse estádio enfermo. Não há ninguém que sai desse estádio precisando de um milagre. Sabe por quê? Porque foi o sonho, a promessa que Deus já plantou aqui dentro, que eu vejo ela todos os dias, eu profetizo ela todos os dias. Isso depende de mais alguma coisa? Não, depende de quem me disse. Sabe o nome dele? Jesus. Depende da circunstância da minha volta? Não, não depende. Depende dele, Jesus, o autor e consumador da minha fé. É para esse lugar que eu olho. E vocês vão saber mais uma coisa que eu olho hoje. Mais um sonho esse Deus deu para mim. E vocês vão saber a importância de você andar pelo Espírito e não andar por sinais físicos. Mas os sinais acompanham os que creem. Repita comigo: os sinais acompanham aquele que crê. Abra para mim aí em Marcos, bebê, capítulo 16, versículos 15 em diante. Marcos 16, 15 em diante. Marcos 16, 15 em diante. Eu não terminei com eles ali ainda, tá? Não terminei com a Maria Madalena, e agora que sua visão vai abrir. O Senhor te trouxe aqui para abrir sua visão hoje. Ele te trouxe aqui para mudar o meu foco hoje. Ele te trouxe aqui para te dar visão de águia, porque nós estamos onde pousou a águia. Onde pousa a águia é o profético de Deus. Nós estamos aqui para alinhar o profético nessa manhã. É alinhamento profético hoje. É isso que nós estamos fazendo aqui. 16, 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome. Os sinais hão de acompanhar aqueles que? Então crevem antes do sinal, sim ou não? Quero ouvir um sim ou não aqui. Crevem antes do sinal, amém, amém, amém. Qual sinal? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, Das nações pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se fizerem as mãos dos enfermos, eles ficarão curados. O Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Porque quem falou fiel que prometeu, continua. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles no Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Confirmando o que por meio dos sinais? Confirmando a palavra por meio dos sinais. Posso ouvir um amém aqui? Você está comigo nessa? Então receba mais essa fresquinha do céu que ele acabou de soprar aqui. Vai recebendo aí. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou e olhou para dentro do túmulo e viu, visão de sinal. Olha o sinal que Maria está vendo, queridos. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Tem anjo falando com ela. No outro texto diz: o anjo falou para ela assim: por que procura entre os mortos aquele que vive? Não adiantou ver anjo. Escuta aqui. Não adiantou sinal de anjo, não adiantou voz de anjo. Escute o que eu estou te dizendo. Não adiantou. Não adiantou ver Jesus ressuscitado, porque ela não entendia, ela não conseguia perceber. Tem gente que não está percebendo o que já está acontecendo no nosso meio. Ele já ressuscitou.
O Senhor Jesus já ressuscitou aqui. Ele já está trazendo uma presença indizível no nosso meio. Quem percebe, percebe. Quem não percebe, ainda não abriu os olhos. Mas eu vim aqui hoje, porque assim como ele foi por misericórdia para Tomé, e falou: bota aqui a mão, bota aqui ó, do meu lado, bota aqui na minha mão. Hoje você vai ver, Tomé. Está comigo aqui? Hoje eu vou ter incredulidade nesse lugar. É isso que o Senhor Jesus veio fazer aqui nessa manhã. Ele veio arrancar a incredulidade do nosso meio. Mas ela viu Jesus e não entendeu, mas não reconheceu que era ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Ela ouviu a voz dele: a quem procuras? Ela está ouvindo Jesus falar, mas a voz do pastor, por causa de todo o problema que ela estava vendo dele morto, por causa de olhar para aquilo que não presta, por causa de olhar para a circunstancial, por causa de olhar para aquilo que os outros estão dizendo. Às vezes tem anjo querendo abrir o seu olho e você não está abrindo, ela está olhando para algo morto. Queridos, não olhe para algo morto. Jesus falou para você focar no autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Amém, meu querido, minha querida? Não olhe para algo morto mais. Não olhe para aquilo que cheira enxofre. Não olhe para as palavras erradas que vão trazer fé. Porque quando Eva está sendo tentada, sabe o que acontece com Eva? Ela dá ouvidos para o diabo. E aí, vendo Eva, qual que é a visão que o diabo plantou? É aquela que ele disse, produziu fé dentro dela. Ela começa a ver que ela precisava atrair Deus, ela precisava atrair um propósito. Ela não ouviu a voz de Jesus, ela supondo ser ele o jardineiro. Está entendendo? Lá com crack. Não está entendendo nada. Senhor, se tu tirasse, dize-me. Mas tem uma coisa sobre ela: ela está no lugar certo, ela está posicionada. Ela está no lugar da promessa. Embora não estivesse entendendo nada, ela estava dentro do lugar da promessa. Talvez você esteja aqui sem entender tudo que eu estou te dizendo, mas você está posicionado no lugar que Deus quer. Glória a Deus. Bem-vindo, meu filho, bem-vindo, porque você está aqui. Glória a Deus. Posso ouvir um amém aqui? Porque você suportou até aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Bem-vinda, minha filha Maiara. Esse é seu lugar, minha querida. Eu amo você. Amém, minha filha? Você está no lugar certo, minha filha. Todos vocês estão no lugar certo. Dá um aplauso para Jesus. Dá um aplauso para o Senhor Jesus que chegou até aqui. Você chegou até aqui. Talvez não está entendendo tudo, mas agora vai aclarar. Olha só a revelação aqui para você. Senhor, se tu tivesse, diz-me onde puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Aleluia. Disse Jesus: César. Aleluia. Disse o Jesus: Betinho, Maria. Aleluia. Agora não são mais vozes, não são nem vozes de promessa, não é a voz do anjo, nem do próprio Senhor Jesus falando uma palavra genérica. Agora Ele está te chamando pelo nome. Aleluia, Senhor. Eu estou te chamando pelo nome. Glória a Jesus. Quando Deus fala o meu nome carrega propósito. O meu nome carrega bênção. Por isso Ele muda o nome de Pedro e fala: você era Cefas, porém agora tu és Pedro. E sobre a revelação que você trouxe, porque você entendeu aquilo que está na boca do Pai, agora eu mudo o seu nome e te estabeleço um propósito. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Eu te dou chaves e autoridade do reino para desligar e ligar, porque agora eu te chamei pelo nome. Aleluia. Sabe o que está faltando para algumas pessoas? Entender o seu chamado, entender o propósito. Mas assim como o Senhor Jesus chegou a Tomé e chegou a Maria, hoje, diz que era hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, Aleluia. hoje eu vou te chamar pelo nome. Hoje, se você não entendeu ainda, peça a Ele: Senhor, me chama pelo nome. Sim, Senhor. Me chama pelo nome. Deixa eu entender o que está acontecendo. Deixa eu entender. Existe o propósito macro de Deus. O macro de Deus está em Joel, capítulo de número 2. Vou derramar plenitude do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão, porque velho já não sonha mais, e os vossos jovens terão visões. E eu vou colocar meu espírito sobre toda a carne. E eu vou dar sinais que não deu até hoje. Então, para quem não está ligado no movimento macro de Deus, eu vou te ligar agora. Sangue, vapor de fumaça e fogo. 3 sinais que não se manifestaram no Pentecoste. E também o sol vai se tornar trevas,
a lua em sangue antes do dia do Senhor. Significa que são para esses dias que nós vivemos, porque o dia do Senhor não chegou. Tão poucos sinais de sangue, vapor de fumaça e poucos sinais desses que eu chamo todos os dias para se manifestar através do nosso ministério, através das nossas vidas. Propósito macro é um grande avivamento. Casa Firme foi chamada por dentro desse macro ter um propósito. O nosso propósito é levar avivamento nas nações, como é de outras igrejas, mas nós estamos inseridos dentro desse propósito. Pastor, se eu for para outra igreja, então esse propósito eu vou viver lá? Pode ser que sim, pode ser que não, todavia não na plenitude, porque se Deus te colocou no lugar, Ele espera que dentro do propósito, Casa Firme, você desempenhe um papel, dentro do propósito dos jovens, você desempenhe outro. Está entendendo comigo aqui? Eu tenho um propósito desse avivamento, eu tenho um grande propósito do avivamento. Eu nasci para ter esse propósito, desde do meu berço, Deus me chamou para esse propósito, amém? E quando eu voltei, me reconectei ao meu pai, o apóstolo e santo, foi que esse propósito começou a se tornar estabelecido, porque tudo no reino do Espírito, através de paternidade e transferência de unção para o Filho querido, amém, queridos? É assim que acontece no reino, não é diferente disso e nunca vai ser. Então tem um propósito macro, eu sou do reino. Não, você não é do reino. Você, Deus te plantou aqui, plantado na casa do Senhor, florescerá. Posso ouvir um amém? É onde eu estou plantado. Quando ele diz Maria, ela reconhece. Disse Maria, ela voltando-se, lhe disse: Rabone, meu mestre. Agora a conexão aconteceu. Não é diferente em Êxodo, capítulo de número 3. Rapidinho lá, Êxodo 3, Deus com Moisés. Êxodo, capítulo de número 3. Moisés foi trabalhado por Deus, aí apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés viu um grande sinal. Posso ouvir um amém? Amém. É um sinal maravilhoso, sim ou não? Sim. Então disse consigo mesmo, é que o Senhor quer que você diga consigo mesmo nessa manhã: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele não quer só ver o sinal, ele quer entender o sinal. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Porque ele faz isso, vendo o Senhor o que ele se voltava para ver, vendo o Senhor que ele atendeu ao chamado, ele atendeu ao sinal, ele queria entender que sinal é esse. Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Será que se Deus disser o seu nome hoje, você pode dizer para ele: eis-me aqui? Porque quando ele chama Moisés pelo nome, na sequência vem um grande propósito de arrancar a nação de Israel do Egito. Você entendeu a mensagem dessa manhã? Glória a Deus. Eu vou terminar ela com Romanos 8:28. Mais 2 ou 3 versículos, tá bom? Romanos 8:28 é um texto maravilhoso, porque ele fala exatamente do chamado e de cumprir propósito. Atos Romanos, estou chegando. Romanos 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, são todas as coisas. Vou repetir: todas as coisas são todas as coisas. Em hebraico, em grego, em qualquer idioma, todas as coisas são todas as coisas. Tudo bem, meu filho? As coisas boas e as ruins? O que eu entendo e o que eu não entendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito. Por que as pessoas não chegam do outro lado? Porque não tem chamado e não tem propósito. Por isso elas desertam, por isso elas saem, por isso elas morrem no caminho. Por quê? Porque existe uma sequência de fatores. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a mesma imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. A quem ele botou no destino, que ele deu uma missão, ele chama pelo nome. Enquanto Deus não te chamou pelo nome, você não entende o propósito. Ele chama pelo nome, e aos que chamou, a esses também vai fazer acontecer, ele vai justificar. E aos que justificou, um dia serão glorificados.
comunicados com Ele. Posso ouvir um amém aqui? Esse é o processo de Deus. É tão forte o processo de Deus. E o que Jesus sabia aqui em Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. O Senhor Jesus vai nos mostrar por que Ele nunca desviou do propósito. Nem no Getsemane, nem na cruz, e nada disso. Por que Jesus, o Senhor Jesus, não foi persuadido por aquilo que estava à volta dele, pelas trevas que se reuniram para derrubar ele? Porque o Senhor Jesus aguentou o tranco. Por que ele aguentou? Está escrito aqui: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas. Você é uma testemunha de Cristo, ou você é uma testemunha daquelas coisas que não estão boas também. Você é testemunha de qualquer maneira, e Deus vai te chamar para testemunha. Desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não tira seus olhos dele. Posso ouvir um outro amém aqui? Glória a Deus. Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, ele conhecia o propósito, ok? Ele sabia exatamente para que ele veio. Vir para morrer e ressuscitar. Por conta da alegria que Deus prometeu que ele viveria, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Isso é maravilhoso demais. Ele suportou as circunstâncias adversas, porque o propósito de Deus era real dentro dele. Nada podia desviá-lo do propósito. Vocês estão comigo aqui? Quem desvia do propósito? Porque não tem chamado, não entendeu o chamado, não ouviu a voz da boca de Deus. Então ele anda por duas vias, anda por 4 caminhos, porque ele não sabe por que ele está aqui, não sabe por que está na casa firme, não sabe qual é a promessa da casa firme, não entendeu o que é avivamento até agora, e não entendeu o seu papel dentro do avivamento, não entendeu quem você é dentro do avivamento. Eu sei exatamente quem eu sou dentro do avivamento. Está comigo aqui? E quem estiver comigo vai estar dentro desse avivamento. Pode ser 2 ou 3, pode ser uma multidão. Quem estiver comigo vai ser carregado para dentro do avivamento. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo aqui. Porque tem convicção de propósito aqui. Pastor, o que é isso que eu estou ousado dentro? Porque eu estou falando de propósito que está aqui dentro. Amém? Eu estou falando de fé. Eu estou gerando fé dentro de você. A fé vem pelo ouvir, eu vi rema. Eu estou produzindo rema aqui. Estou produzindo balela. Estou produzindo historinha da carochinha. Eu sei que eu sou dentro do cenário mundial de Deus nesses dias. Eu já sei. Quando eu estiver vivendo eles, vai ser uma consequência daquilo tudo que eu já vi, que já projetou aqui dentro, eu já projeto em fé. Eu já vejo isso no meu Espírito. É por isso que Abraão é chamado: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. Ele carrega uma promessa, ele faz um monte de coisa errada no caminho, sim ou não? Fala que Sara, irmã, nunca foi. Levou Ló, mas tem que separar de Ló. Fez um filho com Agar e nunca foi para fazer com Agar. Deus deu um gelo em Abraão de 13 anos por causa do erro dele. Quem aguentaria um gelo de 13 anos de Deus sem ouvir a voz de Deus? Quem é que aguentaria essa pancada do céu? Quem dos crentes de mimimi dessa época aguentaria uma pancada do céu? E Deus falou assim: eu tenho ciúme de você e eu não quero que você, meu filho, gere coisas na carne. Aliás, o filho da carne não pode herdar com o filho da promessa. Esse é um mandamento do céu. Quem tem promessa, ele herda de uma forma, e quem é da carne, herda da carne. E colhe corrupção, colhe coisa ruim. E quem é do Espírito, colhe vida eterna. Posso ouvir um amém? Glória a Deus? Isso aqui é um negócio pessoal, é você com Deus. Não é você com ninguém à sua volta, é você e Deus. Você e Deus, acabou, ponto final. Mas quando Abraão está lá, olhando para a circunstância, está dentro da tenda aí, em Gênesis capítulo 15. Ele está dentro da tenda, está lá chateado: quem vai ser meu herdeiro? Vai ser esse meu criado, Eliezer aqui. Deus interfere. Ele diz: não vai ser esse o seu herdeiro, primeira a palavra, a primeira voz, mas aquele que eu vou arrancar das suas entranhas. De homem que não gera no reino físico, eu vou arrancar algo de dentro de você, Abraão. Vai ter algo que você vai produzir, vai ter algo que você vai engravidar. Posso ouvir alguém? Tem homem aqui? Vocês também engravidam. Posso ouvir alguém? O meu não nasceu ainda, está gordinho aqui, ó. Aqui, ó, gordinho. Mas vai nascer, ela já nasceu, o meu ainda vai nascer. Eu sou solidário com essas horas, entendeu, filhos? E Abraão, que não era Abraão ainda, Abraão está lá com seu filho, querendo falar as coisas, como é que vai ser? Então Deus fala: é vontade dentro de você. Mas você precisa agora começar a produzir
e olhar para aquilo que eu estou dizendo e não aquilo que as circunstâncias estão dizendo. Amém? Na sua vida entra pela mesma porta o bem e o mal. Entra pela mesma porta da fé. Ele fala assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, em Tiago capítulo 1. Porque Deus é quem tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, o que você deseja. Quando esta cobiça o atrai e seduz. E uma vez que você deseja a cobiça, ela produz em você, ela engravida você do pecado. Posso ouvir um amém aqui? Amém. E aí você vai consumar esse ato. Entrou pelo mesmo ouvido da fé, pelo mesmo caminho da fé. Ele teve fé na cobiça. Eva cobiçou e ela engravidou. E quando ela engravidou, ela produziu. Posso ouvir um amém aqui? Está entendendo? Pela mesma porta. Então Abraão, ele fala: sai da tua tenda e agora começa a produzir, a enxergar o que eu estou mandando você enxergar. A minha visão não vai depender de você. A visão, ela começa pela fé. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu em quê? Porque Deus disse, saiu da tenda, olhou as estrelas e falou: cada estrela dessa é um filho meu. Ou seja, a visão dele está acompanhada de fé. Posso ouvir um amém? Glória a Deus aqui. Toda visão, um sinal tem que ser acompanhado de fé nas nossas vidas, meu filho e minha filha. É assim que você atinge o sinal de Deus. Deixa eu ver só se eu tenho mais alguma coisa aqui. E até aqui. Nessa manhã, querido, Deus veio corrigir sua visão. Ele veio limpar ouvidos. Ele veio limpar corações de quem deixar. Por isso que eu disse hoje: se alguém ouvir a sua voz, não endureça o coração. Glória a Deus. Por favor, não endureça o seu coração, filho. Eu estou pregando o propósito de Deus. Deus veio aqui nessa manhã para falar: eu tenho um propósito com você. Obrigado, Senhor. Eu vou te chamar pelo nome. Amém.